E aí, Igor na área! Vai começar agora o episódio número 4 do Reality Show Investidores em Bit. Nesse episódio você vai aprender a segunda parte mais importante. Porque a primeira você aprendeu a ganhar mais, administrar melhor seu dinheiro, a ter uma mudança de mentalidade. E nessa segunda você vai aprender a multiplicar o seu dinheiro. Tá imperdível o conteúdo que eu vou entregar para eles hoje. Então mantenha o foco, paga o preço, porque a transformação já iniciou, só está no processo. Agora chega no fim. Então cai para dentro, mantenha o foco e assiste esse episódio. É nóis, tamo junto e assiste aí. Como multiplicar o teu patrimônio? Eu vou te mostrar isso aqui na prática. Como multiplicar os teus investimentos. Tá bom? Então me acompanhe porque esse episódio aqui tá sensacional. Então vamos lá. Essa área é onde você vai entender todo o trajeto. Lembra do HIP? Pois é. Agora chegamos no I. O I é de investimento. Então, eu comecei lá no primeiro episódio te falando que você ia aprender de fato o que era o HIP. E o HIP é isso daqui, ó. O HIP é esse bonequinho que você tá vendo. E esse bonequinho, ele tem um superpoder. Sabe qual que é o superpoder dele? É esse daqui, ó. De fazer triângulo. E nesse triângulo aqui, ó, ele tem o R, ele tem o I e ele tem um P. E em todo esse trajeto, esse bonequinho aqui, ó, que agora eu acabei de revelar para você, ele estava te mostrando que era primeiro era necessário que você tivesse uma renda. Eu te mostrei como ganhar mais dinheiro. Era necessário você poupar. Eu te mostrei como administrar melhor as suas finanças. E agora chegou nessa parte, no I, que é a parte de investimento. Agora você vai se tornar de fato um hippie. Eu quero que vocês coloquem aí no comentário: eu sou um hippie. Eu sou um hippie. Coloca aí para eu saber. Coloca assim, ó, eu sou um hippie. E aproveita para compartilhar essa live com teus amigos. Manda lá no grupo do WhatsApp. Só clica em compartilhar, enviar, link WhatsApp. Beleza? Então vamos lá. O I é da parte de investimentos. E eu gosto de utilizar um conceito muito legal, que é o conceito do Benjamin Graham, que é o conceito que ele coloca lá no livro O Investidor Inteligente. E ele fala assim, ó, uma operação de investimento é aquela que, depois de uma análise profunda, promete um retorno do seu capital para um risco que você correr. Tudo isso é proporcional. E eu gosto de facilitar tudo isso no segundo poder do nosso hippie. Olha aqui ele. Sabe por quê? Porque ele é um poder de fazer triângulos. E o segundo triângulo que ele faz é esse daqui, ó. Todo investimento, ele se passa por ele. E eu vou refletir e simplificar o que eu acabei de falar. Então é o seguinte, ó, todo investimento, qualquer, tá? Relógio, para comprar um relógio, um carro, você fazer a sua reserva de emergência, investir em ações, fundos imobiliários, passa por isso. Então ele é o seguinte, ó, ele é risco, retorno, liquidez. O poder do HIP é gerar esse triângulo que tem relação com risco, retorno e liquidez em qualquer investimento. Em qualquer investimento. Igor, me dá um exemplo. Vou falar agora da reserva de emergência. Para você montar a tua reserva de emergência, você precisa de quê? Você precisa investir em algo que tenha baixo risco. Concorda? Concorda? Então, se eu tenho um baixo risco na reserva de emergência, o retorno ele vai ser um pouco inferior. Não tem como você investir em alguma coisa que tem baixo risco e o grande potencial. Lembra que a gente comentou aqui? Não tem como. Isso é uma fraude. Isso é uma fraude. Então, quando o risco é mais baixo, o retorno ele é mais baixo, mas acima da poupança, a gente aqui não investe em poupança, tá bom? Ele é maior do que a poupança, vou colocar aqui, ó, um P de poupança. A liquidez
consequentemente, ela tem que ser alta. Por quê? Você tem que tirar o dinheiro a qualquer momento. O dinheiro tem que sair a qualquer momento. E a liquidez está relacionada com você pegar o teu investimento e transformar em dinheiro na conta corrente. Então, por isso que quando é reserva de emergência, o risco tem que ser baixo, o retorno tem que ser maior do que a poupança e a liquidez ela tem que ser alta. Fez sentido? Por isso que eu falo, para qualquer investimento, se você aprendeu isso daqui, a gente já está aprendido, beleza? Risco, retorno, liquidez. Pirâmide financeira, qual que é o papo? Eles falam assim, ó. Olha, o risco é baixo, o retorno é muito alto e ainda é garantido. Você tira em qualquer momento também. Não existe. Não existe. Beleza? Então eu só comecei aqui essa live, tá? Já tô colocando pressão. O nosso hippie aqui, ele já mandou o poder dele dos 2 triângulos. Beleza? Então, de fato, agora a gente vai avançar mais um pouco. E essa live ela vai ser mais técnica, tá bom? Eu vou entrar numa live bem mais técnica, vou aprofundar porque a gente estava num patamar, já subimos em outro patamar e agora eu vou aumentando a dificuldade, beleza? Renda fixa, renda variável, conceito, tá? Renda fixa e renda variável. Renda fixa e renda variável são uma forma de você investir o seu dinheiro. E eles levam algumas características de tal forma que recebem o nome de renda fixa e de renda variável. Então, vamos lá. O que é um investimento em renda fixa? O que é investimento em renda fixa? Rendimento em renda fixa é isso daqui, ó. Investimentos em renda fixa é como uma câmera que você vai tirar uma foto. Você sabe a foto que você quer tirar, mas precisa de fazer ajustes na iluminação, precisa fazer ajustes aqui no foco, enfim. O que eu quero dizer? Quando você investe em renda fixa, você sabe quanto que você vai ganhar e quando você vai ganhar. Então, 2 coisas de características natas de renda fixa. Quanto que está rendendo o teu dinheiro? Você sabe. Por isso que é renda fixa. Você sabe quanto, na verdade, você vai ter lá no final do prazo. Você sabe. Por isso que ele leva esse nome, tá? Então lembra da câmera. Renda fixa, câmera. Eu sei tirar a foto ali, mas eu preciso fazer ajustes. Sabe por quê? Vou te mostrar. Igor, por que tem que fazer ajustes, mas a renda fixa não é fixa? Você acabou de me falar? Vou te dar um exemplo aqui, ó. Aqui é o preço. É o preço do seu título. Por exemplo, do seu investimento, um título público. Título público é um investimento em renda fixa, tá? E aqui é um tempo. Lembra do que eu falei? Você sabe quanto você vai ter lá no final e quanto vai render. Você acabou de comprar o teu título. Olha o que vai acontecer. Ao longo do caminho, ele é variável. Ele é variável na renda fixa. Por isso que você tem que ajustar o foco. Por isso que você tem que ajustar o brilho da câmera para tirar a foto. Igor, mas por que isso acontece? Mercado. O mercado trabalha com aquela relação da economia, lei da oferta e da demanda. Oferta e demanda, oferta e demanda. Se eu tenho muito volume de demanda, tem muita gente comprando, o que vai acontecer com a oferta? Vai diminuir, o preço vai aumentar. Olha aqui aumentando. Olha, mas a demanda ela já está mais baixa. A demanda já está mais baixa e tem muita oferta. O que vai acontecer? O preço vai abaixar. Olha aqui o preço abaixando. Então, por isso que a renda fixa tem essa relação aqui, tá? Então, lembra da câmera. Vamos dar mais um passo.
Vamos subir mais um pouco o patamar. Vamos subir mais um pouco. Já falei para vocês que essa live vai ser bem técnica, bem a fundo. Eu vou te explicar quais são as formas de rentabilidade na renda fixa. Tá? Existem 3 formas de rentabilidade na renda fixa. Então, quando você vai investir em algum título de renda fixa, lá tem 3 opções para você. Tem rentabilidade pós-fixada, tem rentabilidade pré-fixada e tem rentabilidade híbrida. Então vamos lá para cada uma. Então, títulos de renda fixa tem uma rentabilidade pós-fixada. O que é isso? O teu título está atrelado a alguma coisa, está linkado com alguma coisa. Exemplo, o Tesouro Selic. Ele está relacionado com a taxa Selic. E a taxa Selic, ela sobe, desce, certo? Então, esse investimento, você não sabe exatamente quanto que você ganha. Você tem uma média, tá? Se a taxa Selic estava 5%. Aí ela subiu, foi para 10%. Mas eu falei que o teu título é pós-fixado. Você ganhou aqui, né? Você ganhou aqui. Mas ganhou quanto? Uma média. De quanto? De 7,5%. Então, teu título pós-fixado, ele teve uma rentabilidade de 7,5%. Tá? Em média. O que é agora uma rentabilidade pré-fixada? Você sabe exatamente quanto que você vai ganhar. E sabe exatamente quanto que você vai ganhar também no futuro. Por quê? Porque lá na plataforma tá escrito assim, ó, Tesouro pré-fixado, rentabilidade 12%. Então, pode fazer chuva, pode fazer sol, que você vai ter os 12%. Você vai ter os 12%, tá bom? E a híbrida? A híbrida nada mais é do que uma junção de rentabilidade pós-fixada com uma rentabilidade pré-fixada. Igor, me dá um exemplo. Tesouro IPCA. Ele geralmente está assim, ó. 5% mais IPCA. O IPCA é a inflação. A inflação não é variável? Não estava 5%, 6, 7 e foi para 10%? Então, essa parte aqui é a parte pós-fixada. Essa parte aqui dos 5% que está lá é uma parte pré-fixada. Tá bom? Por isso que a rentabilidade ela é híbrida. É um e é o outro. Perfeito? Igor, explica esse negócio da taxa Selic. Então, a taxa Selic é um mecanismo que o governo tem para controlar a inflação. Então, ela vai estar sempre subindo e sempre descendo. Por quê? De acordo com o que o governo está fazendo. O que aconteceu? Vou explicar para vocês. Em 2020, a gente teve a pandemia e, consequentemente, o governo injetou muito dinheiro para dar auxílio e etc. Então, a gente sabe que inflação nada mais é do que colocar mais dinheiro na economia. Porque se eu tenho muita coisa de algo, fica desvalorizado. Então, por exemplo, o que vocês preferem? Vocês preferem pagar... Quanto que vocês pagariam? Numa areia de praia, vocês pagariam mais ou menos em relação com uma areia selecionada num potinho, que não tem mais. Ele é escasso, só tem naquele potinho. Em qual vocês pagariam mais? No potinho, porque ele é único, é escasso, não tem mais. É a mesma coisa. Então, o que acontece? Acontece que o efeito disso, né? Aí o efeito disso é o aumento dos preços dos produtos. Vou dar um exemplo agora que vocês vão entender. Antigamente, a gente comprava uma Coca-Cola de 2 litros por R$3. R$3. A mesma Coca-Cola de 2 litros hoje é R$6. O que aconteceu? Seu dinheiro perdeu o poder de compra. Seu dinheiro está valendo menos, tá? Então, isso é a questão da inflação. Aí, claro, a inflação ela não fica toda vida alta, não, porque isso é ruim para as empresas. Você vai ter que pagar insumos mais caros, enfim. Aí o governo vai lá e fala, olha, a taxa Selic está sendo utilizada como um mecanismo para ajustar essa inflação. Como que faz? Então aumenta a taxa Selic, aumenta. Por quê? Porque se eu aumento a taxa Selic, eu estou falando assim para a galera, eu não vou te emprestar dinheiro mais. O teu empréstimo vai ficar mais caro.
O empréstimo lá no banco vai ficar mais caro. O dinheiro circula menos na economia. E, consequentemente, menos dinheiro circulando na economia, o que acontece com a inflação? Vai diminuindo, exatamente. Só que esse é um efeito, né? E nos investimentos você consegue ganhar com isso. Então, por exemplo, hoje a gente está numa jornada de subida da taxa Selic, porque a inflação está alta. Como que ganha dinheiro? Acabei de explicar para vocês. Tá? Atrelados à taxa Selic. Exatamente. Tesouro Selic. Está em 10,25. A tendência é chegar até final do ano aos 12% de rentabilidade. E olha só o que eu falei para vocês. Quanto maior o risco, maior o retorno que você exige, né? Mas os títulos públicos têm um risco mais baixo do mercado e eles estão pagando alto, estão pagando bem. Uma oportunidade. Entendeu? E eu posso investir R$1.000. Pode investir R$1.000. Outra vantagem, você consegue resgatar a qualquer momento, no caso da taxa Selic. Na questão também dos títulos pré-fixados. Só que os pré-fixados tem que ter cuidado. E o que existe para fazer investimento? Duas formas. Você precisa... Vamos lá, duas formas. Primeiro, ou você abre uma conta numa corretora. Primeiro passo, abrir a conta na corretora. Clicar lá em renda fixa. Clicar no título público. Clicar na Tesouro Selic. Pronto, você é investidor em Tesouro Selic. Você emprestou seu dinheiro para o governo. Então, os 4 passos. Primeiro, abrir conta numa corretora. Segundo, clicar em renda fixa, que está dentro da corretora. Terceiro, clicar no título público. E quarto, clicar no Tesouro Selic. Chegamos ao fim do nosso reality show Investidores em Beat. Você aprendeu a ter uma mudança de mentalidade. Segundo, você aprendeu a sair da dívida. Depois, você aprendeu a ganhar mais dinheiro. Você aprendeu até a montar um novo empreendimento. E o que mais, Igor? Não acabou. Você aprendeu a administrar melhor o teu dinheiro. E por fim, nesse episódio, você aprendeu a multiplicar, colocar o dinheiro de fato a trabalhar para você. E tem uma coisa muito importante, você aqui já começou o processo de transformação. Amanhã eu vou te revelar o que eu aprendi com milionários e bilionários. Digo, duvido, eu aprendi na prática com eles, pagando mentoria, saiu do meu bolso, e eu vou te mostrar amanhã, lá no meu Instagram. Igor, cadê esse Instagram? Tá na descrição, tá aqui em algum lugar, comentários, só clica, me segue lá, porque amanhã às 8 horas da noite eu vou te entregar, chamar pelo seu nome, pegar na sua mão e revelar algo que eu aprendi com eles. O nosso reality já acabou, mas eu tô segurando a sua mão ainda. Eu quero a sua transformação financeira, tá bom? Então onde vai acontecer lá no meu Instagram às 8 horas. Então o nosso reality aqui chegou ao fim. Se você ainda não pegou, vou deixar aqui gravado até amanhã pra você pegar tudo que a gente trabalhou até agora, tá bom? Então não se esqueça, eu tô contigo. Pega na minha mão e vamos lá pro meu Instagram. Valeu, galera, um forte abraço, gratidão por ter chegado até aqui. Eu só quero gente que tá incomodada, que tá pagando um preço pra ficar comigo hoje, agora, beleza? Até amanhã, é nóis. E agora a gente até finalizou com essa musiquinha de fundo aqui. Vamos sambar um pouquinho aqui?